Após a vitória de ontem, Léo Jardim destacou a intensidade do Flamengo. Pedro se iguala a Gabriel Barbosa na artilharia do Maracanã. Arrascaeta fala sobre a pressão da torcida. Varela tem atuação, sem dúvida nenhuma, decisiva na partida de ontem. Cebolinha, mais uma vez fora, sem previsão de retorno. Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. O jogo de ontem começou sobre protestos no Maracanã. Afinal de contas, não tem um torcedor do Flamengo que conseguiu engolir aqueles 3-0 do Bragantino, não é verdade? Não. Arrascaeta falou sobre o tema. Ele disse o seguinte: falamos entre nós, você vai do céu ao inferno praticamente em 4 ou 5 dias. E existe um porquê disso, inclusive, né, Arrascaeta? Tenho muitos anos de clube, conheço muito bem e eu sei que o torcedor vai abraçar o time junto com as vitórias e com a entrega a cada jogo. Acho que não é muito o que a gente pede, é só isso, não é verdade? Verdade. Ontem, apesar das vaias iniciais e de um primeiro tempo, na nossa opinião, bem abaixo das expectativas do Flamengo, no segundo tempo, pelo menos, foi tudo contemporizado com os gols que saíram e deram a vitória ao Mengão. E um detalhe interessante aí sobre o Arrascaeta, galera, ontem foi a sua partida 369 com a camisa do Flamengo, se igualando ao paraguaio Modesto Bria, como o maior estrangeiro a vestir a camisa do Mengão. Que é isso, hein? Então tá. Só falta futebol. Ah, sim, esse tá devendo há um tempinho, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo saiu atrás do Santos no Maracanã, mas reagiu rápido e virou o jogo para 3-1 ontem, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Leonardo Jardim, a vitória foi construída ainda no primeiro tempo, quando a equipe desgastou o adversário fisicamente. Será que era essa a estratégia? Meu Deus do céu. Bom, o treinador resumiu a atuação dizendo que os seus jogadores tiveram, abre aspas, uma atitude magnífica. Ele disse assim: falei aos jogadores no fim do jogo. Só foi possível uma segunda parte determinante como essa porque na primeira parte a nossa atitude, a nossa dinâmica e o que fizemos correr o adversário fizeram a diferença. No último jogo não fomos bem e chamamos a atenção, porque não representaram a camisa, mas hoje tiveram uma atitude magnífica. Bom, sobre o rendimento abaixo do Arrascaeta, o Jardim novamente demonstrou confiança ao jogador e disse: conheço muito bem o Arrascaeta, até antes do Flamengo. Ano passado ele foi fantástico. Sei que ele vai melhorar. É um jogador importante, seja iniciando ou vindo do banco. Acreditamos que ainda teremos o melhor Arrascaeta esse ano. Estamos esperando ele, né? Ele também comentou, amigos, sobre a evolução de Gonçalo Plata e disse: a situação do Plata já falei aqui para vocês. No início ele ainda não estava totalmente integrado. Foi à seleção, fez 2 bons jogos e agora está cada vez mais adaptado. É um jogador com qualidade e intensidade, extremamente interessante e que pode ser importante. Por fim, o Jardim projetou aí os próximos jogos, do Flamengo. O Cusco fora de casa pela Libertadores e depois o Clássico diante do Fluminense. E disse: são 2 jogos importantes. Um é na Libertadores, onde tivemos dificuldade fora no ano passado. O Fluminense sempre cria problemas com o Flamengo. Temos que gerir a equipe. Alguns vão jogar mais agora, depois menos. O que não muda é o trabalho. Sempre fui assim. Não é agora que estou velho e sem cabelo que vou mudar. Bom, é isso, né, galera? Quarta-feira tem Libertadores e vamos que vamos.
Só um detalhe com relação ao Plata. Muito comentado, inclusive, ontem. Ele entrou muito bem, acertou passe, deu assistência, ou seja, foi um jogador que a gente quer ver no Flamengo. E como fica diferente quando é colocado na posição que ele sabe jogar, né, galera? Posição correta é outra história, né? Verdade. E tenho que falar sobre, para mim, o melhor jogador em campo. Acho que para nós, Sim, para né? nós, para nós. Apesar de o Léo Jardim discordar, na opinião dele, Ayrton Lucas foi o melhor jogador do Flamengo, nós achamos que, sem dúvida nenhuma, Varela, tanto participando no ataque como participando defensivamente em 2 lances que eram capitais a favor do Santos, que seria nitidamente convertido em gols, ele estava lá para ajudar o nosso time. Aí fica aquela pergunta: por que insistir com Royal? É incrível a diferença de um lateral e outro. Quando o Varela está em campo, tanto ofensiva como defensivamente, o jogador está presente em toda a parte do campo. Inclusive ontem, no finalzinho, ele deu um drible no meio-campo que, amigos, como eu queria ver o Arrascaeta fazendo aquilo. Verdade. Que coisa linda, não? Isso é. E foi brilhante, dando assistências, participando, como disse. Para a torcida, isso não ficou esquecido. Todo mundo rasgou elogios a Varela na internet e, sem dúvida nenhuma, por merecimento, não. Parabéns. Parabéns. Bom, galera, seguindo com as notícias, Pedro marcou seu gol de número 161 pelo Flamengo e igualou a Gabriel Barbosa como o maior artilheiro do clube no século XXI. O camisa 9, que agora também é o 6º maior goleador da história rubro-negra, alcançou a marca na partida de ontem e comemorou esse feito. Ele disse: "Todo gol para mim é especial. Hoje voltamos a ser o Flamengo que queremos ser. Temos de continuar evoluindo. Hoje pude alcançar essa marca. As coisas acontecem naturalmente. Sempre fiquei focado em dar o meu melhor. E hoje foi um dia especial." Bom, o Pedro está na 7ª temporada pelo Flamengo e já soma 9 gols em 2026. O ano mais artilheiro da carreira dele, sem dúvida, foi em 2023, quando marcou 35 gols em 61 partidas. Recentemente, diante do Cruzeiro pela 7ª rodada do Brasileirão, ele atingiu uma outra marca importante, essa pelo Maracanã, tá? Ele chegou a 100 gols pelo Flamengo no Maracanã. No total, o Pedro tem 111 gols no estádio, número que coloca ele como o 5º maior artilheiro da história do Maracanã, sendo 11 deles pelo Fluminense. Em 2026, o atacante tenta recuperar aí o protagonismo, né, após algumas oscilações sob o comando do Felipe Luiz, principalmente no ano passado e no início dessa temporada. A chegada do técnico Leonardo Jardim aparece como um estímulo importante para o Pedro. O treinador pretende potencializar aí os jogadores dentro de suas posições de origem. E como o Pedro é o único centroavante de ofício que o Flamengo tem hoje, possivelmente será o mais utilizado. É o momento dele aproveitar muito bem essas oportunidades e crescer ainda mais nesse ranking, né? Sem dúvida nenhuma, a única falta que eu sinto no Pedro é ser mais participativo dentro do jogo, principalmente marcando ou, quando recebe a bola, dando passes um pouco mais consistentes, que na normalidade ele erra. Apesar de o gol ontem ter sido feito de uma maneira magnífica, a gente também não pode deixar passar, que errou muitos passes. É verdade. Mas tá aí, né, galera? Vamos torcer pelo melhor, né? E por fim, sobra a nota negativa. Everton Cebolinha com uma fratura na costela, infelizmente, sofrida contra o Bragantino, não tem previsão de retorno aos gramados. Na minha opinião, isso aí só intensifica aquilo que a gente já vem cantando a bola desde o início da temporada. Fica mais longe qualquer projeto de renovação com o jogador. Afinal de contas, infelizmente, os problemas físicos com Cebolinha também são crônicos. O que nesse período de contratação para um jogador que custou 70 milhões de reais para o Flamengo, não tem custo-benefício positivo. Verdade, né? É uma tristeza o que acontece com esse jogador. A gente só deseja para ele uma boa recuperação, E né? é estranho, né? Porque a hora que o Cebolinha começa a decolar... Tem alguma coisa. É sempre assim, né? Sempre assim.
Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.